Você já parou para pensar por que o apóstolo Paulo decidiu usar a palavra portanto, logo no início do capítulo 12 da sua carta aos cristãos em Roma? Entenda uma coisa, nenhuma palavra na Escritura Sagrada está ali por acaso, e esse conectivo serve como uma ponte de ouro que une tudo o que ele explicou nos 11 capítulos anteriores sobre a misericórdia de Deus à nossa resposta prática. Paulo inicia o capítulo 12, versículo 1, rogando que apresentemos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que ele classifica como nosso culto racional. Perceba que a transformação da mente, mencionada no versículo 2, não acontece no vácuo. Ela é o desdobramento natural de uma vida que foi completamente entregue no altar. Sem o sacrifício vivo do versículo 1, a renovação do entendimento do versículo 2 torna-se apenas uma tentativa humana de autoajuda ou um exercício intelectual vazio. Como poderíamos esperar que Deus alterasse nossa forma de pensar se ainda estamos retendo o controle total sobre nossas ações, nossos corpos e nossas vontades mais profundas? A base para não ser dominado pelo mundo começa com uma rendição incondicional, onde reconhecemos que as misericórdias divinas são o combustível para uma entrega que vai muito além de rituais religiosos de domingo. Note o seguinte, o apóstolo não está falando de um sacrifício morto, como aqueles praticados no Antigo Testamento, onde o animal perdia a vida para cobrir o pecado. Ele fala de algo muito mais desafiador, que é o sacrifício vivo, ou seja, uma entrega diária e constante que se renova a cada manhã nas escolhas que fazemos. Se o sacrifício está vivo, ele tem a tendência natural de querer descer do altar quando o fogo da provação aperta. E é exatamente aqui que a disciplina espiritual se torna essencial. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, a palavra racional sugere um serviço que é lógico, consciente e que faz pleno sentido diante de tudo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Será que nossa entrega tem sido meramente emocional, baseada em arrepios e momentos de êxtase? Ou ela é fruto de uma decisão consciente de que Deus merece a primazia em cada detalhe da nossa existência? Entenda que a mente só pode ser verdadeiramente blindada contra as investidas deste século quando o coração já decidiu a quem ele pertence de fato. O culto racional é a porta de entrada para a metanoia, pois prepara o terreno da nossa alma para receber a semente da renovação que o Espírito Santo deseja operar. Diante dessa entrega total, surge o questionamento: como manter essa chama acesa em meio a um cotidiano que tenta apagar nossa devoção a cada instante? A resposta reside na compreensão de que o sacrifício vivo é a fundação sobre a qual o edifício da mente transformada será construído. Perceba que Paulo não começa falando de regras externas, mas sim de uma postura interna de consagração que precede qualquer mudança de hábito ou de comportamento. Se tentarmos mudar nossa mente sem antes oferecer nosso corpo e nossa vontade, seremos como alguém que tenta limpar a água de um rio sem remover a sujeira da nascente. Você percebe a profundidade desse chamado à santidade que é agradável a Deus. A santidade aqui não é um isolamento monástico, mas uma separação moral e espiritual que nos capacita a viver no mundo sem sermos engolidos por ele. Esta entrega do versículo 1 é o que nos dá autoridade espiritual para dizer não às imposições do sistema que nos cerca. Somente quando estamos deitados no altar de Deus é que temos a perspectiva correta para enxergar as armadilhas que o mundo prepara para o nosso entendimento. Ao chegarmos ao versículo 2 do capítulo 12, somos confrontados com uma ordem direta e imperativa. Não vos conformeis com este mundo. A palavra grega traduzida como mundo aqui é aion, que se refere mais precisamente a este século.
ou ao sistema que governa a mentalidade da sociedade atual. Entenda uma coisa fundamental. O mundo funciona como um molde de gesso que tenta, a todo custo, pressionar você para que você adquira o formato dele, os valores dele e as prioridades dele. Note que a pressão para a conformidade é silenciosa, constante e muitas vezes invisível, manifestando-se através da cultura, do entretenimento, das redes sociais e até das conversas casuais no ambiente de trabalho. Será que você tem percebido como o sistema tenta ditar o que deve te fazer feliz, o que você deve consumir e como você deve reagir às ofensas? A advertência de Paulo é um grito de liberdade, nos lembrando que fomos resgatados para não mais sermos escravos de um padrão que é passageiro e que ignora a soberania do Criador. Estar conformado é o mesmo que ser formatado por forças externas que não têm nenhum compromisso com a eternidade ou com a sua saúde espiritual. Perceba que não se conformar não significa odiar as pessoas ou se isolar da sociedade, mas sim recusar-se a adotar o esquema mental que o pecado estabeleceu como norma. Entenda que o sistema deste século é estruturado sobre o tripé da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, como bem explicou o apóstolo João em sua primeira carta. Capítulo 2, versículo 16. Quando você se recusa a entrar nesse molde, você se torna um sinal de contradição, uma luz que brilha em um lugar escuro e que incomoda quem se sente confortável nas trevas. Mas por que será que temos tanta dificuldade em resistir a essa pressão social e cultural? Muitas vezes é porque o desejo de ser aceito e de pertencer a um grupo fala mais alto do que o nosso compromisso com a verdade revelada nas Escrituras. No entanto, o texto bíblico nos alerta que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, conforme lemos na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Note o seguinte: você não pode carregar o molde do mundo em uma mão e a cruz de Cristo na outra, pois são direções opostas que exigem lealdades exclusivas. Como então identificar se estamos sendo moldados pelo sistema sem perceber? O sinal mais evidente de conformidade é quando nossos pensamentos, reações e ambições são idênticos aos de quem não conhece a Deus. Se as suas crises de ansiedade são geradas pelas mesmas coisas que apavoram o mundo, ou se a sua busca por sucesso ignora os princípios éticos do reino, é provável que o molde já esteja endurecendo ao seu redor. Entenda que o mundo não quer apenas o seu comportamento, ele quer o seu sistema de crenças, ele quer a sua visão de mundo, ele quer a sua mente. Perceba que a conformidade começa na mente e termina nas ações. Por isso, a resistência precisa começar no mesmo lugar. Você entende que ser diferente não é uma questão de estilo, mas de sobrevivência espiritual em uma era de confusão moral? A recusa em se conformar é o primeiro passo para a verdadeira revolução interna que Deus quer operar. Somente quem tem a coragem de ser considerado fora do padrão pelo sistema humano é que está pronto para ser elevado ao padrão divino de excelência e propósito. Em contraste direto com a conformidade, Paulo nos apresenta o caminho da vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra usada para transformai-vos no texto original grego é metamorfo, da qual derivamos o termo metamorfose. A mesma palavra que descreve o processo biológico pelo qual uma lagarta se torna uma borboleta. Note o seguinte: essa transformação não é uma melhora cosmética ou uma mudança superficial de aparência, mas uma alteração radical da própria natureza e essência do ser. Entenda uma coisa: Deus não quer apenas que você mude seus hábitos ruins. Ele quer que você mude a fonte de onde esses hábitos emanam, que é o seu entendimento. Perceba que a vida cristã autêntica não é sobre parecer cristão, mas sobre ser
uma nova criatura que pensa, sente e age a partir de uma lógica celestial. Como seria sua vida hoje se cada pensamento fosse filtrado pela luz da eternidade e não pelas sombras das circunstâncias imediatas? A renovação da mente é o motor que impulsiona essa metamorfose espiritual que nos retira da rastejante condição terrena e nos capacita a voar em alturas espirituais. A renovação do entendimento é um processo contínuo e progressivo, não um evento isolado que acontece uma única vez e está resolvido. Entenda que a palavra renovação carrega a ideia de um rejuvenescimento, de tornar algo novo de novo, removendo o entulho das velhas ideologias e dos traumas passados para dar lugar à sabedoria do alto. Perceba que nossa mente, antes de Cristo, era uma oficina de vaidades e medos. Mas agora ela deve se tornar o santuário onde a palavra de Deus habita ricamente. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 23, Paulo reforça este ensino ao dizer que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Note o seguinte: a renovação não acontece por força do pensamento positivo ou de técnicas de visualização, mas pela exposição constante à verdade que liberta. Será que temos dedicado tempo suficiente para que a Escritura Sagrada lave nossos pensamentos e reorganize nossas prioridades? A metanoia é o ato de mudar a direção do pensamento, trocando a bússola do ego pela bússola da vontade divina. E isso exige uma vigilância constante sobre o que permitimos entrar em nossa mente. Você entende que a transformação pela renovação da mente é o único caminho para não sermos dominados pelo mundo? Sem essa mudança interior, a religião torna-se um fardo pesado de regras que tentamos cumprir sem ter o desejo real no coração. No entanto, quando a mente é renovada, o que antes era um esforço torna-se um prazer, e o que era impossível torna-se natural sob a graça de Deus. Entenda uma coisa: a mente transformada começa a enxergar o que ninguém vê e a discernir as intenções por trás dos discursos humanos. Perceba como essa nova mentalidade altera a forma como você lida com o dinheiro, com a sexualidade, com a família e com o sofrimento. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus inicia seu ministério pregando o arrependimento, que no grego é metanoia, a mudança de mente necessária para entrar no reino. Note o seguinte: você não pode viver a vida do reino com a mente do império das trevas. A metamorfose espiritual é o selo de que deixamos de ser lagartas presas ao chão do materialismo para nos tornarmos seres que vivem pela fé e para a glória do Criador. Entenda uma coisa crucial: a renovação da sua mente não é um fim em si mesma, mas um meio indispensável para que você consiga experimentar ou comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega usada para experimentar é dokimazein, que carrega o sentido de testar um metal precioso para verificar sua pureza e autenticidade. Perceba que sem a transformação do entendimento, você será incapaz de discernir os caminhos de Deus, pois tentará avaliar os planos eternos, usando a régua limitada e distorcida deste mundo. Como você poderia reconhecer a voz do bom pastor se seus ouvidos ainda estão sintonizados na frequência do barulho e da vaidade deste século? Note o seguinte: a vontade de Deus não é algo que se descobre apenas intelectualmente, mas algo que se vive e se valida através de uma mente que foi lavada pela palavra e pelo Espírito. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, a promessa é clara: a clareza sobre o seu propósito de vida está diretamente ligada à qualidade da sua renovação mental. Perceba que muitas pessoas vivem frustradas, tentando encontrar a direção de Deus enquanto permanecem agarradas aos conceitos e filosofias da cultura dominante. Entenda que a vontade divina
É muitas vezes contraintuitiva para a mente natural, exigindo uma sensibilidade espiritual que só a metanoia pode proporcionar. Por que será que tantos cristãos hesitam em dar passos de fé ou em obedecer a comandos claros das Escrituras? Muitas vezes, isso acontece porque a mente deles ainda está funcionando sob a lógica do medo, da escassez e da autopreservação, que são as marcas registradas do sistema deste mundo. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 17, Jesus afirma que aquele que quiser fazer a vontade de Deus conhecerá se a doutrina é dele ou se ele fala por si mesmo. Note o seguinte: a obediência precede o entendimento pleno, e a mente renovada é o solo fértil onde essa compreensão floresce de maneira sobrenatural. Note que a descrição da vontade de Deus como boa, agradável e perfeita serve para desfazer qualquer ideia de que os planos do Criador são pesados ou prejudiciais ao ser humano. Entenda que para a mente conformada com o mundo, os mandamentos de Deus parecem restrições, mas para a mente renovada, eles são revelados como proteções e caminhos de plenitude. Perceba que o que é agradável aqui não significa necessariamente o que nos dá prazer imediato, mas o que traz uma satisfação profunda e duradoura à alma que encontrou seu lugar no propósito eterno. Como você tem reagido quando as orientações bíblicas confrontam seus desejos pessoais ou as expectativas da sociedade ao seu redor? A mente transformada não apenas aceita a vontade de Deus, ela se deleita nela, reconhecendo que o Criador sabe muito melhor do que nós o que realmente necessitamos. O discernimento espiritual é o maior tesouro de quem se recusa a ser moldado pelo sistema, permitindo uma caminhada com passos firmes em direção ao que é eterno e imutável. É fundamental compreender que você pode decorar toda a carta aos Romanos e ainda assim manter uma mente conformada com este século, se esse conhecimento não passar da esfera intelectual para o centro do seu ser. Entenda uma coisa: o acúmulo de informações teológicas sem a operação do Espírito Santo produz apenas orgulho e religiosidade estéril. Não a transformação de vida exigida no capítulo 12, versículo 2. Perceba que a renovação da mente não é um curso de teologia sistemática, mas uma cirurgia espiritual, onde Deus remove as camadas de cegueira e dureza que o mundo depositou sobre nós. Note o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica, como lemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E isso se aplica diretamente ao modo como processamos a verdade bíblica. Será que você está apenas colecionando fatos bíblicos ou permitindo que a verdade reorganize a forma como você enxerga a realidade e toma decisões? Note o seguinte: a revelação espiritual é o que transforma o conhecer sobre Deus em conhecer a Deus de forma íntima e transformadora. Entenda que a mente renovada começa a enxergar as conexões entre o texto sagrado e os dilemas da vida cotidiana, aplicando a sabedoria divina onde antes reinava a confusão humana. Perceba que a verdadeira metanoia nos leva a olhar para o sofrimento, para a riqueza, para o sucesso e para a morte com as lentes do reino de Deus, e não com as lentes do materialismo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo explica que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura e só podem ser discernidas espiritualmente. Você entende que a sua capacidade de não ser dominado pelo mundo depende inteiramente dessa iluminação que o Espírito traz ao seu entendimento? A renovação é um milagre que acontece na mente, mas que tem sua origem no trono da graça, exigindo humildade e dependência constante do alto.
Perceba que o sistema deste mundo investe bilhões de dólares para manter as pessoas em um estado de anestesia espiritual, onde a reflexão profunda é substituída por entretenimento vazio e distrações incessantes. Entenda que a mente renovada é aquela que recuperou a capacidade de meditar, de silenciar e de ouvir a voz mansa e delicada de Deus em meio ao caos da modernidade. Note o seguinte: a meditação bíblica, recomendada no Salmo 1, versículo 2, é o exercício prático que mantém a mente em constante estado de renovação, impedindo que as toxinas do século voltem a se infiltrar. Como está a sua saúde mental sob a perspectiva da fé, considerando que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus? A diferença entre quem apenas sabe e quem realmente foi transformado é vista na estabilidade emocional e na integridade de caráter diante das tempestades da vida. A revelação produz convicções inabaláveis, enquanto o mero intelecto produz apenas opiniões que mudam conforme o vento da cultura sopra. Entenda uma coisa: a sua mente é o principal campo de batalha onde se decide quem terá o domínio sobre a sua vida e sobre o seu destino. Note que o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, afirma categoricamente que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Perceba que cada pensamento que entra em sua cabeça deve ser levado cativo à obediência de Cristo, o que exige uma vigilância ativa e ininterrupta. Como você tem guardado as portas da sua mente, permitindo ou proibindo a entrada de filosofias, ideologias e sugestões que tentam roubar a sua paz e a sua pureza? A renovação da mente mencionada em Romanos 12, versículo 2, é o processo de substituir as mentiras do inimigo e do sistema do mundo pela verdade absoluta e libertadora de Deus. Se você não governar seus pensamentos pela palavra, o mundo governará você através das suas emoções e dos seus impulsos mais baixos. Note o seguinte: o mundo não precisa de correntes físicas para escravizar uma pessoa. Basta que ele controle o seu sistema de interpretação da realidade. Entenda que, quando você aceita como verdade a ideia de que o seu valor depende do que você possui ou do que as pessoas pensam de você, o molde da conformidade já está em plena operação. Perceba que a resistência ao domínio do mundo começa com a rejeição consciente de pensamentos de autocomiseração, inveja, luxúria e medo que tentam se instalar no seu entendimento. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, temos a lista de inspeção para a nossa mente. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama deve ser o objeto do nosso pensamento. Será que o conteúdo que você consome diariamente passaria por esse filtro bíblico de excelência e virtude? A guerra pelos seus pensamentos é vencida não apenas expulsando o que é ruim, mas preenchendo o espaço vazio com o que é santo e edificante. Entenda que o processo de não ser dominado pelo mundo exige que você aprenda a falar consigo mesmo mais do que você ouve a si mesmo. Note o seguinte: muitas vezes, nossos próprios sentimentos e a mentalidade secular ao redor tentam nos convencer de que Deus falhou ou de que a santidade é impossível. Perceba que a mente renovada responde a essas mentiras com "está escrito", seguindo o exemplo de Jesus durante a tentação no deserto, conforme registrado em Mateus, capítulo 4. Como você tem alimentado a sua mente para que ela tenha forças para resistir às pressões sutis da engenharia social que tenta redesenhar a moralidade e a ética cristã? A vitória sobre o sistema do século XIX, XX ou XXI é uma questão de foco espiritual e de saturação da alma com os princípios eternos do reino.
Você entende que a sua liberdade mental é o resultado de uma disciplina diária de entrega e de busca intensa pela face do Senhor. Somente uma mente que está ancorada na eternidade pode permanecer inabalável, enquanto tudo ao redor parece estar em constante mutação e declínio. Entenda uma coisa: o maior inimigo da renovação da sua mente não está necessariamente lá fora, no sistema do mundo, mas reside dentro de você, naquilo que as Escrituras chamam de carne ou velha natureza. Perceba que existe uma resistência visceral em nosso ser que se opõe à metanoia, porque mudar a forma de pensar exige a morte do ego e a abdicação do direito de sermos os senhores da nossa própria existência. Note o seguinte: a mente natural é viciada em padrões de autossatisfação e em justificativas para os próprios erros, o que torna o processo de transformação uma batalha constante contra inclinações que cultivamos por décadas. Como você espera vencer as pressões externas se ainda é escravo das suas próprias vontades não santificadas e dos seus caprichos emocionais? A renovação mencionada no capítulo 12 de Romanos exige que identifiquemos esses mecanismos de defesa interna que tentam nos manter presos ao padrão do passado. Será que você tem a coragem de admitir que muitas das suas convicções são apenas disfarces para o seu desejo de fazer as coisas do seu próprio jeito? A luta contra o eu é o palco onde a graça de Deus se manifesta com mais força, quebrando as correntes do orgulho que nos impedem de abraçar a mente de Cristo. Note o seguinte: o apóstolo Paulo descreve esse conflito interno de maneira dramática em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 25. Onde ele expõe a agonia de querer o bem, mas encontrar a lei do pecado operando em seus membros. Perceba que a renovação da mente não é um passe de mágica que remove instantaneamente todos os nossos impulsos egoístas, mas é a concessão de uma nova autoridade para não mais sermos dominados por eles. Entenda que se você não crucificar diariamente o seu eu orgulhoso, a sua mente continuará sendo um terreno fértil para as sementes da conformidade com o mundo. Por que será que voltamos com tanta facilidade a comportamentos que sabemos que nos afastam de Deus e da sua vontade perfeita? Muitas vezes, isso acontece porque permitimos que a nossa mente seja alimentada pelos desejos da carne, em vez de sermos guiados pelas verdades do Espírito. A metanoia é um processo doloroso de desaprendizado, onde precisamos jogar fora a lógica da autopreservação para adotar a lógica da cruz e da entrega total. Você entende que a verdadeira liberdade mental só é alcançada quando o eu deixa de ser o centro do seu universo intelectual? Perceba que essa batalha interna exige uma honestidade brutal diante do espelho da palavra de Deus, que penetra até a divisão da alma e do espírito, como lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Entenda uma coisa: a mente renovada é aquela que aprendeu a desconfiar das suas próprias inclinações e a buscar no Espírito Santo o discernimento para o que é verdadeiramente santo. Note o seguinte: a conformidade com o mundo muitas vezes começa como uma pequena concessão ao nosso conforto pessoal ou à nossa vaidade, e antes que percebamos, estamos completamente moldados pelo sistema. Como você tem alimentado o seu espírito para que ele tenha forças para subjugar os apetites de uma mente que ainda anseia pelos prazeres temporários do Egito espiritual? A renovação da mente é um exercício de disciplina e de morte para as opiniões humanas, inclusive as nossas, para que a soberania de Deus seja a única régua pela qual medimos o sucesso e a felicidade. Será que você está disposto a permitir que Deus desmonte toda a estrutura de pensamento que você construiu para se proteger, a fim de reconstruir em você a imagem e semelhança do seu filho?
Somente através dessa entrega dolorosa é que a luz da transformação pode dissipar as sombras do egoísmo que ainda tentam governar o seu entendimento. Entenda uma coisa fundamental. O apóstolo Paulo não escreveu as instruções de Romanos capítulo 12 para indivíduos isolados, mas para uma comunidade que deveria refletir a glória de Deus em conjunto. Perceba que a renovação da sua mente acontece com muito mais eficácia quando você está inserido em um corpo vivo, onde a fé e a sabedoria de uns edificam a mente dos outros. Note o seguinte: o sistema do mundo promove o individualismo e a autossuficiência, mas a mente transformada reconhece a necessidade mútua e a interdependência entre os membros da igreja. Como você poderia manter uma perspectiva celestial se está cercado apenas por vozes que reforçam o materialismo e o ceticismo deste século? A convivência com outros cristãos que também buscam a metanoia cria um ecossistema de encorajamento que nos protege das investidas da conformidade social. Será que você tem subestimado o poder das conversas santas, do ensino bíblico compartilhado e do exemplo de vida dos irmãos como ferramentas de renovação mental? Note o seguinte: logo após falar sobre a renovação da mente, Paulo mergulha na explicação sobre os dons espirituais e a unidade do corpo em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8. Entenda que a mente renovada nos capacita a pensar de nós mesmos com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, evitando o veneno da soberba e da comparação destrutiva. Perceba como a conformidade com o mundo nos empurra para a competição e para a busca por destaque, enquanto a renovação nos atrai para o serviço humilde e para a valorização do próximo. Por que será que temos tanta dificuldade em nos alegrar com o sucesso dos outros ou em chorar com os que choram, se não for porque nossa mente ainda está operando sob a lógica da escassez do mundo? A transformação do entendimento altera radicalmente a nossa diplomacia espiritual e a forma como tratamos aqueles que Deus colocou ao nosso lado na caminhada da fé. Você entende que a sua maturidade mental é medida pela sua capacidade de amar e servir ao corpo de Cristo sem segundas intenções ou busca por reconhecimento humano. Perceba que a igreja deve ser um laboratório de metanoia, onde a cultura do reino de Deus é praticada e refinada diante de um mundo que nos observa com curiosidade ou desprezo. Entenda uma coisa: quando uma comunidade decide não se conformar com este século, ela se torna uma alternativa visível e poderosa à desordem moral e ao vazio existencial da sociedade. Note o seguinte: a renovação coletiva da mente nos blinda contra as heresias e as modas teológicas que tentam infiltrar conceitos seculares dentro da doutrina bíblica sob o disfarce de modernidade. Como a sua igreja local tem contribuído para que o seu pensamento seja mais parecido com o de Cristo e menos com o das celebridades ou dos ideólogos do momento? A resistência ao domínio do mundo é uma tarefa de exército, não de soldados solitários que se acham capazes de vencer todas as guerras por conta própria. Será que você tem sido um agente de renovação para a mente dos seus irmãos? Ou tem sido um canal por onde o molde do mundo entra na comunidade de fé? A força de uma mente transformada é multiplicada quando ela encontra eco na vida de outros, que também escolheram o altar do sacrifício vivo como lugar de habitação permanente. Entenda uma coisa: a prova real de que a sua mente foi renovada, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2, não está no seu discurso religioso, mas na qualidade das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Perceba que a transformação do entendimento precisa descer da cabeça para as mãos, afetando a forma como você gasta o seu dinheiro, como você trata os seus subordinados e como você consome conteúdo na internet. Note o seguinte:
Se a sua mentalidade foi verdadeiramente alterada, o seu filtro de decisão não será mais o que é mais fácil ou mais lucrativo, mas o que é bom, agradável e perfeito aos olhos do Criador. Como a renovação da sua mente tem alterado a sua ética profissional em um mercado que muitas vezes premia a esperteza em detrimento da integridade? A conformidade com o mundo é um caminho de conveniência, mas a metanoia é um caminho de convicção que se manifesta nos mínimos detalhes do cotidiano. Será que as pessoas ao seu redor conseguem perceber que você opera sob uma lógica diferente? Uma lógica que prioriza a eternidade sobre o imediato? Note o seguinte: a mente transformada não se deixa dominar pela ansiedade que o sistema do mundo gera através da comparação constante e do medo de ficar para trás. Entenda que, ao renovar o seu entendimento, você ganha a capacidade de descansar na providência divina, reconhecendo que o seu sustento e o seu futuro estão nas mãos de um Pai amoroso. Perceba como essa nova postura mental muda a sua reação diante das crises financeiras, dos problemas de saúde ou das decepções familiares que abalam a estrutura de quem não tem a mente em Cristo. Por que será que muitos cristãos ainda reagem com o mesmo desespero e amargura que os incrédulos? Se temos a promessa de uma paz que excede todo o entendimento, como registrado em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A prática da metanoia nos ensina a reinterpretar os eventos da vida sob a ótica da soberania de Deus, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento e louvor. Você entende que cada decisão cotidiana é um voto que você dá ou para o molde do mundo ou para a transformação do reino. Perceba que a renovação da mente deve influenciar até mesmo a sua vida digital e a forma como você lida com as redes sociais, que são os maiores instrumentos de conformidade da nossa era. Entenda uma coisa: uma mente que foi lavada pela palavra de Deus não se permite ser intoxicada por discussões estéreis, discursos de ódio ou pela exibição vazia de uma vida perfeita que não existe. Note o seguinte: a vigilância sobre o que entra pelos seus olhos e ouvidos é o que garante que o processo de transformação não seja interrompido por distrações mundanas que parecem inofensivas. Como você tem selecionado as fontes de informação que moldam a sua opinião sobre a moralidade, a família e a espiritualidade nos dias atuais? A aplicação prática de Romanos capítulo 12, versículo 2, exige que sejamos curadores rigorosos da nossa atenção, protegendo o solo sagrado da nossa mente de toda semente que não venha do alto. Será que a sua rotina diária reflete uma mente que está sendo renovada ou uma mente que está sendo gradualmente anestesiada pelo ritmo frenético deste século? A verdadeira espiritualidade é vista na coerência entre o que cremos e como vivemos nas 24 horas do nosso dia, transformando o ordinário em um culto contínuo de adoração e obediência. Entenda uma coisa: vivemos em uma era onde as ideologias e os pensamentos humanos tentam, a todo custo, ocupar o lugar da autoridade das Escrituras em nossa mente. Note o seguinte: o sistema deste século não apresenta suas propostas de forma agressiva logo de início, mas utiliza-se de conceitos que parecem nobres e tolerantes para infiltrar uma visão de mundo que ignora a soberania de Deus. Perceba que a mente renovada funciona como um filtro de alta precisão, separando o que é verdade eterna do que é apenas uma moda intelectual passageira e perigosa para a saúde da alma. Como você tem reagido quando as filosofias modernas tentam redefinir o que é certo e errado, contradizendo frontalmente o que o Criador estabeleceu em sua palavra? Será que a sua base de pensamento está firmada na rocha imutável de Cristo? Ou você tem se deixado levar pelas ondas de opiniões que mudam a cada estação? No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8,
O apóstolo Paulo faz um alerta severo para que ninguém nos escravize por meio de filosofias vãs e enganosas, que se baseiam em tradições humanas e não no Senhor. A metanoia nos dá o discernimento necessário para identificar essas armadilhas intelectuais antes que elas se tornem fortalezas de orgulho em nosso entendimento. Note o seguinte: o molde do mundo é projetado para nos tornar dependentes da aprovação social e das tendências de pensamento que dominam a academia e a mídia. Entenda que a resistência mencionada em Romanos capítulo 12, versículo 2, exige que sejamos analfabetos para as malícias deste século e profundamente instruídos na sabedoria que vem do alto. Perceba como a pressão pela conformidade tenta nos calar e nos fazer sentir envergonhados do Evangelho, como se a verdade fosse algo ultrapassado ou intolerante diante da evolução humana. Por que será que temos tanto medo de sermos vistos como diferentes, se a própria Escritura nos chama para sermos um povo exclusivo, zeloso e de boas obras? A renovação da mente nos liberta da escravidão de ter que concordar com tudo o que o mundo dita para sermos aceitos em determinados círculos sociais. Como você tem alimentado a sua coragem espiritual para sustentar os valores do reino de Deus em ambientes onde a fé é ridicularizada ou ignorada? Entenda que a mente transformada é a única que consegue manter a sanidade e a integridade em um mundo que parece ter perdido o seu norte moral e espiritual. Perceba que o domínio do mundo sobre o seu pensamento muitas vezes se manifesta através de um evangelho diluído que busca apenas o bem-estar terreno e ignora o chamado para a cruz e para a santidade. Entenda uma coisa: a metanoia nos leva de volta ao núcleo das Escrituras, onde o arrependimento e a renúncia são vistos como caminhos de vida e não como fardos religiosos. Note o seguinte: se a sua forma de pensar sobre Deus foi moldada apenas pelo que é confortável, talvez você ainda esteja preso ao molde deste século sem se dar conta disso. Como o seu entendimento sobre o pecado e a graça foi alterado pela leitura sistemática e devocional das cartas paulinas e dos ensinos de Jesus. Será que você está disposto a abrir mão de ideologias que protegem o seu eu em troca de uma verdade que o confronta, mas que o liberta verdadeiramente? A renovação da mente é um processo de desinfecção espiritual, onde os conceitos seculares são removidos para que a pureza da doutrina de Cristo possa habitar em nós com toda a sua força transformadora. Somente quem não se conforma com o pensamento raso da modernidade é capaz de mergulhar nas profundezas da revelação divina e experimentar a plenitude de uma vida com propósito eterno. Note o seguinte: a renovação da mente culmina no que o apóstolo Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, quando ele afirma que nós temos a mente de Cristo. Entenda que ter a mente de Cristo não significa sermos oniscientes como ele, mas sim termos as mesmas prioridades, a mesma compaixão e o mesmo foco na glória do Pai que o Senhor Jesus demonstrou em sua caminhada terrena. Perceba que a metanoia nos capacita a ver as pessoas não como obstáculos ou ferramentas para o nosso sucesso, mas como almas preciosas que precisam conhecer o amor e a redenção de Deus. Como seria a sua forma de reagir às injustiças se você processasse cada ofensa através da mesma mente que na cruz clamou pelo perdão dos seus agressores? Será que a sua estrutura mental atual reflete a humildade e a obediência que levaram o Filho de Deus a se esvaziar de sua glória para nos resgatar da morte? A renovação da mente é, em última instância, um processo de cristificação do nosso pensamento, onde o caráter de Jesus é impresso em cada uma de nossas faculdades mentais.
Entenda uma coisa: a mente de Cristo é uma mente de servo que encontra satisfação em cumprir a vontade do Pai acima de qualquer desejo pessoal ou pressão externa. Note o seguinte: o sistema do mundo prega o autoengrandecimento e a busca obsessiva pelo poder, mas a mente renovada busca o caminho da renúncia e da entrega sacrificial. Perceba como essa inversão de valores é chocante para quem vive sob o domínio do século presente e como ela serve como um testemunho poderoso da realidade do reino de Deus. Por que será que ainda lutamos tanto para manter nossos privilégios e nossa reputação, se o nosso Mestre abriu mão de tudo por amor a nós? No livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8, somos exortados a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o que exige uma reconfiguração completa do nosso sistema de crenças. Como você tem treinado a sua mente para reconhecer os momentos em que o seu orgulho tenta retomar o trono que pertence exclusivamente ao Senhor? A mente transformada é aquela que descansa na identidade de filho de Deus e não precisa mais provar nada para um mundo que vive de aparências e vaidades. Perceba que revestir-se da mente de Cristo é um exercício diário de comunhão e dependência do Espírito Santo, que é o nosso guia para toda a verdade. Entenda que a metanoia não é alcançada por meio de um esforço intelectual solitário, mas sim através de uma entrega mística e prática ao governo de Jesus em todas as áreas da vida. Note o seguinte: quanto mais tempo passamos na presença do Senhor e em Sua palavra, mais a nossa forma de pensar se alinha naturalmente com a sua vontade perfeita e agradável. Como a sua vida de oração tem influenciado a clareza do seu pensamento diante das decisões mais difíceis que você precisa tomar nesta semana? Será que você tem permitido que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, guardando a sua mente das inquietações que assolam aqueles que não têm esperança? A transformação da mente é o selo de que deixamos de ser guiados pelos nossos próprios instintos para sermos conduzidos pela sabedoria eterna que emana do trono da graça. Somente uma mente revestida de Cristo pode atravessar o vale da sombra da morte com a certeza de que a vitória já foi conquistada e que o melhor de Deus ainda está por vir. Entenda uma coisa: a renovação da mente mencionada em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona que dura toda a nossa existência aqui na Terra. Perceba que a pressão do mundo para nos conformar não cessará enquanto estivermos neste corpo, o que exige de nós uma vigilância constante e uma disposição inabalável de permanecer no altar do sacrifício vivo. Note o seguinte: haverá dias em que o cansaço e as circunstâncias tentarão fazer com que você volte aos velhos padrões de pensamento, mas é precisamente nesses momentos que a graça de Deus se mostra suficiente para nos manter no caminho. Como você tem fortalecido a sua resiliência espiritual para não desistir da metanoia quando os resultados parecem demorar ou quando a oposição do sistema aumenta? Será que você compreende que cada pequena vitória sobre um pensamento negativo ou um desejo mundano é um passo fundamental na construção da sua maturidade em Cristo? A jornada da transformação exige paciência conosco mesmos e uma confiança absoluta de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia do Senhor. Note o seguinte: o objetivo final de não ser dominado pelo mundo é que possamos ser instrumentos afinados nas mãos de Deus para manifestar a sua vontade boa, agradável e perfeita a todos ao nosso redor. Entenda que a sua mente renovada é a luz que brilha em meio à escuridão deste século, apontando o caminho para aqueles que estão perdidos em seus próprios sofismas e desesperos.
Perceba como a sua transformação interior tem o poder de impactar gerações, mudando o legado da sua família e influenciando a cultura da sua comunidade de forma positiva e eterna. Por que será que Deus escolheu a renovação do nosso entendimento como a chave para a nossa utilidade no reino? Se não for porque tudo começa no que cremos e em como processamos a realidade. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, somos incentivados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como você planeja manter o ritmo dessa renovação mental nos próximos anos, garantindo que o molde do mundo não encontre mais espaço em sua alma? A perseverança na metanoia é a prova de que o nosso amor pelo Senhor é maior do que qualquer atrativo passageiro que este século possa nos oferecer. Perceba que, ao final de tudo, a mente que foi renovada será a mente que entrará na eternidade em plena comunhão com o seu Criador, sem as manchas da conformidade com o pecado. Entenda uma coisa: a luta contra o domínio do mundo vale cada esforço, cada renúncia e cada momento de disciplina espiritual, pois a recompensa é uma vida de plenitude que o sistema humano jamais poderá proporcionar. Note o seguinte: a vontade de Deus, que antes parecia um mistério ou um peso, torna-se a nossa maior alegria e o nosso porto seguro em meio às tempestades da vida. Como você se sente ao saber que a sua mente está sendo preparada para contemplar a face de Deus e para compreender mistérios que olhos humanos nunca viram e ouvidos nunca ouviram? Será que existe algo neste mundo que mereça mais a sua atenção do que a busca contínua por essa metamorfose que o torna cada vez mais parecido com o seu Redentor? A transformação pela renovação da mente é o convite de Deus para que você viva hoje a realidade do céu, sendo livre de toda amarra mental e emocional que tenta impedir o seu voo rumo à santidade. Que a busca pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja o norte que guia cada um dos seus pensamentos, transformando o seu culto racional em uma canção eterna de gratidão e glória ao Todo-Poderoso.